Não vá olhando para essa reunião de governadores achando que você vai ter ali algum testemunho empírico, cabal de qualquer coisa. Aquilo ali é material para análise de linguagem corporal, para aferir a verdade a partir de sutilezas perceptivas. Política não acontece debaixo de holofote. Aquele é um espaço marginal de ação política. Como eu mencionei em outra ocasião, inclusive, política sempre se dá primariamente em bastidores. Não adianta você imaginar que é representado por um sujeito, pressupondo a ele licença a correr solto e ignorar a vantagem política imediata que ele tem em limitar a responsabilidade dele, a contabilidade dele diante de você. O objetivo dele sempre vai ser de colocar uma faca no pescoço e ser tão livre com o poder que você concedeu a ele quanto possível. Esse é o objetivo imediato. Esse é o objetivo imediato. Agora, existem muitos agentes ali com interesses diversos. E aquele é um espaço de trincheira. Aquele é um espaço de trincheira. Por qual razão o legislativo se arroga estar presente dentro de uma reunião entre membros do executivo, esfera estadual e esfera federal? É óbvio que ali é um espaço, um ambiente em que o legislativo se quer bebendo também do holofote daquela reunião, projetando poder, que isso é algo importante de se ler na experiência da análise do holofote, daquilo que acontece cara a cara. Quem aparece é porque tem maior prevalência dentro do espaço de poder. É o rosto. É o rosto. Eventualmente esse rosto é vulnerável porque marionete. E isso foi aquilo esvaziado de poder, isso foi aquilo que fundamentalmente constituiu a estratégia pós-2018 do ambiente de coalizão entre Congresso Nacional, conforme eu já mencionei interpretativamente diversas vezes, em teoria política, eu vejo essa trincheira de Congresso Nacional e Supremo reunidos de um lado, tendo como adversário a sustentação do Bolsonaro entre popularidade e exército. Essa trincheira procurou e procura diuturnamente drenar qualquer projeção de poder, porque sabe que isso significa suicídio a ela, qualquer projeção de poder a Bolsonaro. Não sendo possível um parlamentarismo efetivo, parlamentarismo à coxia vai ser feito. A pandemia foi usada como propositura para isso, como maquiagem a esse fito, a esse objetivo, e efetivamente os governadores, na tentativa de produzir a ausência de um executivo, ou seja, do executivo federal, os governadores foram condecorados com a executividade nacional. A divisão entre as autonomias dos estados passou a ser sobrevalente em poder, dada a pandemia, a influência potestativa, a influência política do Bolsonaro, do governo federal. Isso sob os auspícios do consórcio entre STF e Congresso Nacional, conforme eu apresentei em interpretação de teoria política. Então essas reuniões de acordo de trincheira, mesma situação em que eu criticava a mágica e mimada queixa de alguns anti-bolsonaristas sobre Augusto Aras, como se com um estalar de dedos fosse simples romper completamente a dinâmica de poder das trincheiras e escolher o filho dele não para a embaixada americana, mas para a Procuradoria-Geral. Como se fosse algo imensamente acessível, como se fosse facílimo.
no estalar de dedos ele pudesse escolher quem ele quisesse e, portanto, pudesse ser cobrado escolher quem ele quisesse. Quando, em verdade, ele nomeia alguém que precisa passar pelo crivo negociado diplomático de um adversário de poder que não pode ser ignorado, deve ser reconhecido, que tem consigo capacidade de resistir, que não pode ser derrotado, no caso, o Congresso Nacional. Do mesmo jeito que Bolsonaro não pode ser derrotado, que ter-se assim feito fosse acessível ao Congresso Nacional, houvesse o Congresso Nacional de conseguir isso, imediatamente, de entender que conseguiria isso, imediatamente o faria, sem hesitar. Não se faz diplomacia com adversários de poder, a menos que necessário. Óbvio. Então, obviamente, essas reuniões tendem a crescer em frequência porque chega a nomeação do ministro do STF. A tendência é, do mesmo jeito que houve com Aras, esse vai ser um nome de consenso, porque caso Bolsonaro, certamente Bolsonaro, dentro da estrutura, né, das trincheiras, tem já algumas possibilidades, enquanto já também mencionei isso em vídeo, né, quando eu analisei os próximos meses pós-querela, pós-queixa, pós-conflito com Moro, quando eu analisava a sequência dos meses que chegassem, né, que se avolumavam ao momento derradeiro, definitivo, da escolha do próximo representante dentro do STF para a vaga do Celso de Mello, que agora está lá analisando, teimando, articulando o poder, eventualmente, sabe-se lá, com os tópicos que envolvem o vídeo da reunião ministerial. Pois bem, todas essas possíveis interpretações políticas se encontram com lucidez na ampliação da frequência diplomática dessas reuniões. Obviamente elas tendem a se manifestar, obviamente também o que de fato ocorre é feito nas sombras, né, e não debaixo do holofote. Aquilo é uma demonstração apenas para que se tenha o que expor, efetivamente, mas as reuniões políticas que acontecem às sombras são as mais relevantes, principalmente em um âmbito diplomático como esse. Os governadores, obviamente, que receberam essa autoridade, querendo ou não, do STF, obviamente assim, a agradecem, porque não há político que rejeite a autoridade sem uma escusa muito subreptícia, ofídica. Esses caras receberam um edifício potestativo violento, são responsáveis por ele e querem dinheiro. Então, óbvio que os estados querem dinheiro, mas principalmente os políticos e partidos querem dinheiro. Os membros da política de coalizão precisam subsistir. Esses indivíduos não querem ser assassinados com a nova presença política do Exército e da popularidade de Bolsonaro na dinâmica de poder pós-2018. Então eles procuram incessantemente alguma estratégia de sobrevivência. Incessantemente. Censura à internet, prevalência de autonomia a estados, usufruto de pandemia, estas forças de coalizão que procuram sustentar o modelo constitucional prévio, a maneira como a Constituição funcionava previamente a 2018, que obviamente qualquer leitor da Constituição, mesmo da Constituição, por mais que você a surrupie, por mais que você a abrogue, é muito difícil encontrar qualquer licença à margem tirânica das ações que são frequentemente acessíveis pelo consórcio entre STF e Congresso Nacional, como novamente em teoria política eu mencionei, caso o Senado blinde o ministro do Supremo e o ministro do Supremo blinde seus senadores.
Uns se tornam intocáveis diante dos outros, eles são inviáveis a impeachment, eles são blindados de qualquer impedimento e correm, portanto, tiranicamente. Isto é parte do modelo constitucional, mas não havia recurso a tanto, porque era fértil a articulação entre todos com um consórcio unívoco de executivo, legislativo e judiciário. Hoje existe um adversário infiltrado em posição real de poder que precisou ser pauperizada, primeiro tentando-se com toda espécie de constrição, desde parlamentarismo a tudo que fosse negociação dentro do Congresso e STF, e, posteriormente, claro, os movimentos recorrendo ao pretexto da pandemia, como agora vige. Essas reuniões de governadores é apenas, conforme eu vejo, conforme eu interpreto, mais um cenário aí de visão, reorganização de poder, preparação para a reorganização de poder, porque a popularidade de Bolsonaro vai crescer sim. A popularidade de Bolsonaro tem um piso, salvo elementos diversos, ele subsistiu a todos esses escândalos, quer você os queira montados ou não, quer você entenda que Moro é um escândalo real ou artificial, não interessa. Politicamente, isso é uma discussão de lógica e do real. Politicamente, o que interessa é que a estrutura de poder dele subsistiu com fertilidade e hoje ele tem mais controle, mais influência sobre o delegado geral do que quando tinha com Moro. É ou não é? Se ele tem, é porque tem mais poder. O poder dele se ampliou e o seu piso de popularidade continua o mesmo. Portanto, ele venceu. Ele aferiu vantagem, ele lucrou com as mudanças que foram derivadas desses diversos eventos, caso se assim, né, genericamente queira se imputar. Pois bem, isto é sustentáculo para ler a razão pela qual esses outros adversários, os adversários dele, entendem que é necessário negociar, é necessário diplomacia. E da parte do Bolsonaro, ele deve seguir exatamente o script daquele vídeo, obviamente que eu concordo com a minha própria análise. Eu já fiz a análise de quais seriam as recomendações para o período de 6 meses. Nós estamos no primeiro desses 6 meses. Já fiz a análise das recomendações pertinentes a tanto. Já apresentei que devesse ampliar mas incisivamente a organização deste partido, quer ele chame aliança pelo diabo do que for, mas ele tem que adiantar isto. E eu vejo em redes sociais que quem está encabeçando isso é o Eduardo, né, é o Santino. Ele está adiante dessa iniciativa, me parece adiantando a organização do partido. Bom, tem que ser feito. 2, preparar o nome, né, o conjunto dos nomes, ou o nome que vai ser indicado para o STF. Obviamente ele tem que ser diplomaticamente aceito entre aqueles que têm poder. É isso que não entra na cabeça dos caras que ficam choramingando sobre o Aras. Meu Deus, vocês precisam acordar e perceber que existe um consenso no poder. O trabalho do Bolsonaro é tentar obter o máximo poder possível. Isso é o trabalho político, é o trabalho de um político. Você não pode cobrar do político ser imbecil. O que o político quer, rapaz, não é tua liberdade, não é tua felicidade, O político quer poder. Político bem-sucedido não é político, senão que consegue poder. Política, fundamentalmente, é ambiente argumentativo de excelência do poder. Então, o trabalho dele é aferir poder para ter condições mais eficazes na negociação para o nome que ele vai indicar a ser sabatinado no Senado. Óbvio que o Senado vai querer a maior fatia possível desse nome. E tudo isso acontece nos bastidores dessas reuniões de governadores. Eles já estão antecipando isso. Eles sabem que só foi possível realizar o emagrecimento potestativo do governo federal através do STF.
Portanto, é fundamentalmente importantíssimo o STF para continuar com qualquer expectativa de sustentáculo na política de coalizão. E por que tanta renda é necessária? Porque a renda, na cabeça desses mobrais, frequentemente, como se viu, por exemplo, na eleição de 2018, quando se acertava um centrão para dar a um candidato 80.000% dos minutos de campanha, enquanto Bolsonaro ficava com microsegundos, achando que isto aferiria imediata reflexão de poder, de vantagem eleitoral. Isso projetaria imediatamente lucro eleitoral. Piada. Piada. Se você tiver 8.000% deste tempo e o outro cara tiver 7 microsegundos, a verdade, o desafio é dizê-la em 7 microsegundos. O melhor argumento sempre pode ser apresentado. Se você tiver 2 milhões de minutos, tiver recursos ilimitados para publicidade e propaganda, você vai recorrer às estratégias que eu apresentei também anteriormente de cooptação da vontade, ou seja, escravidão por engodo, por força e por corrupção. Processo de corrupção. Né? Em verdade, corrupção até se diga, nem engodo é. Mas corromper a população, a vender naturalmente sua própria liberdade, ou efetivamente enganá-la, ou de fato forçá-la, tudo isso fica muito mais acessível com recurso, com dinheiro. Então esses partidos estão cobiçando isso porque a sua popularidade, a ausência de sua popularidade e a incapacidade de apresentar qualquer argumento efetivo, qualificado, na eleição municipal mesmo, já instiga desespero. Então a preocupação desses caras é com a sobrevivência. A preocupação do Bolsonaro é com o avanço territorial. A preocupação desses caras é com a sobrevivência. Quanto mais essa trincheira se amplia, mais asfixiados os caras ficam. E eles não veem saída de longo prazo. Isto é muito grave. Isto é muito grave para os escravos da política de coalizão. Isto é muito grave. Porque, ao contrário de Bolsonaro, eles não têm nenhuma solução de longo prazo. O trabalho deles inteiro é diariamente sobreviver. A impressão que você tem, genericamente olhando, é que eles têm imensa vantagem de poder pelo consórcio atual, porque eles contam com o status quo. Né? Bolsonaro é invasivo, ele é vanguarda contrária, ele é contra a cultura, ele é contra o movimento. Né? Ele é externo ao acerto entre essas entidades, é o adversário do acerto entre essas entidades. Mas isso não significa senão que a curto prazo ele é mais vulnerável, mas a longo prazo ele tem muito mais profusão, muito mais fluência ao sucesso político. E essas entidades, imediatamente que agora têm agenda contrária, vão negociar esse espaço. É só pegar o vídeo que eu fiz sobre os 6 meses, a projeção de 6 meses dos movimentos do Bolsonaro e invertê-lo. Então, do mesmo jeito que eu mencionava as iniciativas do primeiro mês que Bolsonaro deveria tomar, todas essas são iniciativas contrárias que esses caras vão operar. Eles não vão caçar popularidade, mas eles vão procurar outros meios para manter sua estrutura de poder, e isso envolve caçar dinheiro. Que é essa reunião pedindo esmola, é isso que envolve essa reunião pedindo esmola por Bolsonaro. O trabalho dos caras é manter a população de cada um dos seus estados como refém, né, usá-la como butim de negociação, como bucha de negociação, tornar a população refém, tiranizar a população, submeter a população, esmagar a população, rasgar completamente qualquer liberdade que ela tenha, porque sabe que a única prerrogativa para a solução disso nas mãos de Bolsonaro é decretar uma intervenção. Né? E isso moveria as engrenagens para ruptura de trincheira a posições, talvez, longo prazo, vantajosas. Enxergam esses agentes esses agentes da política de coalizão. Então, o objetivo é tirar o máximo de poder de Bolsonaro, aferir o máximo de renda
captar o máximo de controle sobre o Tesouro, né, através do Congresso e do STF, mantê-lo como uma figura decorativa, e conseguir flagelar, dada a inutilidade dele, deixando-o decorativo, coloca-se ele em uma chave, né? Se ele age é para usar bomba atômica. Então ele é extremista. Finalmente eles conseguem entrar no mundo em que o depictam como extremista e autoritário, né? Quando diuturnamente eles são obviamente suscetíveis à pecha imediata e lógica de tirania. Mas, do outro lado, também é objetivo neutralizar, enquanto você retira e obriga o recurso a essa bomba, o recurso a esse ataque, do outro lado, se Bolsonaro nada faz, sua popularidade é pauperizada. Ele parece a pior das coisas que há para se parecer dentro de política. Fraco. Então a estratégia das tiranias organizadas entre, assim minha impressão, conforme eu vejo, na potencial organização desses estados, no potencial consórcio desses estados, é produzir essa chave ao Bolsonaro. E o trabalho dele é romper essas posições, é desafiar a produção dessa chave. É claro que ele tem muito mais recursos do que os outros caras, tem muito mais facilidade de depictar esses caras como tiranos, de reunir esses caras, inclusive já conseguiram a proeza de transformar a bandeira nacional em símbolo de resistência e o chefe do executivo em líder de resistência, em representante máximo da desobediência civil. Então, é muito fácil o trabalho que ele tem nesse aspecto, mas a política de coalizão é desprovida de criatividade, ela vai recorrer a esse chaveamento para Bolsonaro imediatamente. Os estados devem tentar projetar isso a ele imediatamente, na expectativa de finalmente conseguir, de qualquer modo possível, destruir a popularidade, porque só com o exército ele vira testa de ferro da força. Mas tendo a popularidade que tem, sendo o político mais popular do país e tendo apoio do exército, aí ele é invencível. Então o trabalho da estrutura da política de coalizão é fazê-lo vencível. O trabalho do Bolsonaro é continuar, primeiro, invencível, segundo, avançar, reduzir ainda, agravar a deflagração desses caras como não só desnecessários, mas irrelevantes. É projetar a liberdade, é representar a liberdade. E sempre é fácil representar a liberdade. A liberdade é sempre deliciosa de ser representada.